Olá, amigos da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um TVL Comunidade, aqui pelo seu canal da NET, seu canal da BTV e também através das redes sociais aqui da Câmara de Vereadores. O assunto de hoje será enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. No dia 18 de maio, nós temos aí o dia de enfrentamento e por isso, por essa data de enfrentamento, que nós vamos conversar com a Francine Rodak, que é psicóloga e também psicoterapeuta, além de especialista em psicologia clínica, psicoterapia familiar sistêmica com base colaborativa, com formação em clínica para adolescentes. Falar de um assunto tão importante, trouxemos aí a doutora Francine. Prazer tê-la conosco. Prazer, obrigada pelo convite. Então, fale um pouquinho sobre o que é, na atualidade, o abuso e a exploração sexual das nossas crianças e adolescentes. Então, o abuso sexual, ele é qualquer atividade que envolva comportamentos sexualizados, não é necessariamente o ato sexual em si, mas pode ser qualquer convite para que a criança e o adolescente se exponha de uma forma sexualizada. E a exploração é quando envolve alguma troca financeira, Então, quando faz isso em troca financeira. Uhum. E na atualidade nós temos inúmeros casos de abuso aqui no nosso país, Isso. Uhum. Me diz uma coisa, qual é o trabalho que você desenvolve nesse sentido aqui na cidade de Blumenau? Então, eu sou terapeuta clínica e aí uma coisa que eu percebo muito é que, apesar de eu trabalhar com crianças e adolescentes, a demanda de abuso, ela acaba vindo pouco, com essa demanda já confirmada. E eu acredito que isso tenha muito a ver com a escuta, que tem, então o espaço de acolhimento para que a criança e o adolescente possa manifestar quando algo diferente está acontecendo e talvez até os recursos que os adultos realmente têm para procurar e para realmente aceitar que algo assim possa estar acontecendo. O que eu vejo muito na minha prática são adultos que depois de uma vivência vão se dando conta que viveram alguma situação de abuso sexual na infância e na adolescência. Uhum. Isso é o que mais acontece? Isso é o que mais acontece na minha prática. Uhum. E me diz uma coisa, de que forma isso acontece? Como acontece esse abuso na maioria das vezes? Então, na maioria das vezes, o que a gente sabe, pela estatística, é que são de pessoas próximas à família. Então, muitas vezes são pessoas que convivem com a criança e o adolescente dentro de casa. Muitas vezes são pessoas que a criança e o adolescente confiam. Então, isso também é uma coisa que dificulta dessa percepção de que aquilo que está acontecendo pode ser errado, porque eles também se sentem culpados, às vezes, de comentar, porque são pessoas de convívio, que eles confiam, às vezes que a família confia, que passa tempo sozinho, com essa criança e esse adolescente. Então, acho que isso é uma coisa que mostra o quanto o alerta, precisa estar ali, e esse espaço de acolhimento precisa ser muito claro, porque não são os vilões que fazem isso, São pessoas que a criança tem como amigo, como pessoas próximas. E que ela confia, geralmente. Que ela confia. Uhum. Infelizmente, os dados estatísticos sobre a violência sexual infantil no Brasil assustam muito. A cada 8 minutos, uma criança é vítima. É isso mesmo? Isso mesmo. O número é bem assustador, Então, deve estar bem mais próximo do que a gente imagina. Com certeza. Com certeza. E me diz uma coisa, e nós, pais, como nós podemos conhecer, resgatar, tirar isso da criança, ver uma manifestação que possa nos levar aí a ter essa informação? Então, acho que quando a criança já
está sendo vítima ou foi vítima, o importante é perceber alguns sinais comportamentais, né? Então, às vezes a criança ela muda o padrão de sono, ela muda o comportamento dela com as pessoas próximas. Então, às vezes ela vai se tornar mais calada, ela vai ficar mais fechada, ela não vai fazer algumas atividades que antes para ela eram cotidianas. Muitas vezes a escola também percebe, porque às vezes ela muda o comportamento na escola, com os amigos, ou o rendimento escolar. Então, muitas vezes o abuso sexual ele não deixa marcas físicas. Então, às vezes, mesmo fazendo um exame, pode não aparecer. Então, acho que essa percepção mesmo, né, comportamental da criança e relacional são sinais importantes para a família estar atenta. E aí, essa proximidade com a criança também acaba sendo importante, né, de conhecer a rotina, de saber como que o filho costuma se comportar, né? Ou o cuidador responsável saber como costume se comportar e se relacionar e estar atento a qualquer mudança. Uhum. E esse abuso, ele não se dá somente da forma carnal, como as pessoas acabam imaginando, né? Esse abuso pode se dar de uma série de fatores, de formas, né? Sim, ele pode ser, inclusive, assim, conversar sobre temas sexuais com criança, expor, né, mostrar para ela foto, filmes, ou expor ela, né, a fazer fotos e filmes. Com os adolescentes que têm um pouco mais de autonomia com a internet, com as redes sociais, isso também acaba sendo, né, um caminho que pode acontecer também. Então, isso, assim, por isso que às vezes é tão difícil de identificar e às vezes da criança e do adolescente se darem conta de que aquilo não é comum, né, e não é respeitoso, enfim, é algo que está passando ali dos limites com ele. Porque às vezes aparece dessas formas mais sutis que não são tão faladas, né? Uhum. E às vezes, a gente falou que na grande maioria das vezes está relacionado diretamente à família, mas pode acontecer também, como você falou, através da internet, quer dizer, uma pessoa desconhecida, né, fazer com que esse adolescente acabe se expondo também, não é mesmo? Sim. Uhum. Porque a internet, né, é um mundo sem leis, né? E esses contatos com pessoas de toda sorte, de toda forma, né? E assim, essas pessoas que costumam ter um perfil abusador, elas vão ser pessoas sedutoras, então assim, elas vão saber se aproximar da linguagem da criança e do adolescente, elas vão saber se aproximar dos interesses. Então, por isso que também é importante que os pais, né, que a família esteja atento a isso, né? Quais são os interesses da linguagem própria da criança e do adolescente, então conseguir se comunicar de uma forma que eles também vão se sentir acolhidos, porque às vezes são justamente nessas pessoas que eles vão encontrar esse aparente acolhimento, né? Porque eles vão justamente naquele mundo que a criança e o adolescente vivem, que às vezes a família se torna um pouco distante. E às vezes até imperceptível para a própria criança e para o próprio adolescente, que ele está sendo subserviente ali. Um pouco mais de curiosidade para nossos telespectadores. O Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é justamente no dia 18 de maio, né? Foi instituído em 1988, quando uma menina de 8 anos foi sequestrada, drogada, espancada, violentada e acabou aí morta, né? Um dia que, na verdade, não é para comemorar, mas é para conscientizar, né? É importante a gente falar nisso, justamente para levar essa condição, né, de conscientização a todas as pessoas, não é mesmo? Acho que essa conscientização passa disso ser falado, né? Então, com as crianças e com os adolescentes, dentro da linguagem deles, dentro do lúdico, daquilo que eles possam reconhecer como uma informação, de que isso seja passado para eles, né? O que a reconhecer e a aprender a comunicar os limites. E aí, às vezes, claro, eles não vão conseguir fazer isso para a pessoa que pode ser um possível abusador, mas que eles tenham um espaço de confiança para falar
para a família ou, enfim, né, para cuidadores, para a escola, para algum adulto que possa se responsabilizar por algo que não vai bem com eles, né? Nós estamos conversando hoje aqui no TVL Comunidade com a Francine Rodak, que é psicóloga e psicoterapeuta. Estamos falando sobre o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual da criança e do adolescente. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para continuar batendo esse papo, trocando experiências aqui com a doutora Francine. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos conversando, recebendo aqui no plenário da Câmara, onde estamos utilizando como cenário, em virtude até do distanciamento e que nos garante aí a segurança contra o Covid-19, com a Francine Rodak, ela que é psicóloga e também psicoterapeuta. O tema de hoje é justamente enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Qual a maior dificuldade, Francine, ou desafio no trabalho com crianças e adolescentes vítimas de abuso ou exploração sexual? Eu acredito que o principal desafio sejam essas crianças, esses adolescentes chegarem a um serviço de apoio, porque eles acabam dependendo dos cuidadores responsáveis e que muitas vezes eles não são, ou eles mesmos não comentam isso porque não têm esse conhecimento, ou quando comentam não são ouvidos e acolhidos, porque né, às vezes é besteira, é coisa de criança, não, isso não tem problema. Às vezes a própria família tem dificuldade de acreditar, porque como a gente já falou, às vezes são pessoas muito próximas e aí tem que mudar toda uma dinâmica familiar ali. Então eu acredito que o principal desafio são essas crianças, esses adolescentes chegarem ao serviço de apoio e de acompanhamento, né? E aí, a partir do momento que eles chegam, deles também se sentirem autorizados a comentar desse sofrimento, né? Porque muitas vezes eles se sentem culpados, eles se sentem errados também, por serem pessoas de confiança ou por não sentirem, né? Não entenderem muito bem o que acontece. Então, às vezes, eles vão levando essa culpa para eles. Então, eu acredito que esses sejam os dois grandes desafios que a gente tem. A partir do momento que eles chegam no serviço e se sentem seguros, a gente consegue ir fazendo um trabalho aí para ressignificar esse acontecimento, né? Para que isso não precise ficar também um estigma na vida dessa criança e desse adolescente para o resto da vida, né? Na vida adulta. O Estado tem um serviço compatível com o tamanho desse problema? Ele tem serviços de acolhimento, né, no Estado, que tem CAPS, tem apoio de serviço social, então tem. Mas eu acredito muito que a dificuldade seja realmente essa, assim, o quanto que as pessoas chegam nesse serviço. Mas eu acredito que quando chegam tem todo um acolhimento e uma forma de oferecer apoio, né, para a vítima, para a família, para os cuidadores. E a sociedade, nossa sociedade, como a gente pode ajudar nesse enfrentamento à violência infantil? Eu acredito muito assim que um dos primeiros olhares que a gente precisa ter é construir espaço seguro para que seja falado. Né? Então, assim, quando a gente fala já, quando o abuso já aconteceu, que a criança e o adolescente tenham um espaço de acolhimento, nós enquanto sociedade, escola, a família, né? O apoio para a família, uma rede de apoio familiar,
E como prevenção, né, eu acredito muito também nessa educação de ensinando para a criança, porque isso ainda é um tabu muito grande, né, mas de ensinar realmente assim um reconhecimento corporal, né, e que a partir disso, dentro de uma linguagem lúdica, e aí com o adolescente, claro, né, dentro da linguagem deles, que ela vá aprendendo isso, né, quais são os limites, o que pode, o que não pode, o que é confortável, o que não é, que eles tenham espaço para essa curiosidade, que hoje ainda é um mito muito grande, né, então às vezes uma criança que pergunta isso vai mudar de assunto, não vamos entrar, porque os adultos têm dificuldade. E às vezes é justamente aí que a gente vai construindo esse espaço de que a criança reconheça que ela precisa pedir ajuda, né? Que aquilo que está acontecendo com ela não está certo, ou não é culpa dela, ou não é comum, né? Sim, e passa também um pouco pela própria estrutura familiar, né? Existe também toda uma banalização dessas questões aí no cotidiano de algumas famílias, não é mesmo? Isso, precisa de muito cuidado. Hoje a gente tem toda... Uma mídia, né, nesse sentido também, né? Sabe, que se vende, né? Uma mídia que se vende em cima dessa exploração, às vezes velada, mas existe, né? Isso. E a família também tem que ter uma linha lógica de raciocínio, você acha? Eu acredito sim, né, que a família aí como... A família é o primeiro laboratório de relações que a gente tem, né? Então, a gente começa as nossas construções a partir da família. Sim. Então, uma família que tem um espaço para diálogo, que tem um acolhimento, que tem uma relação de respeito, é uma família que já está num caminho aí de uma prevenção, não que está imune, né, mas já está num caminho aí de ter, né, esse espaço, ou que pelo menos a criança tem essa segurança para saber onde recorrer. Então, esse olhar para a estrutura familiar e para o desenvolvimento familiar é muito importante, até porque quando a gente vai falar de uma criança que sofreu algum abuso, nunca é só sobre ela. A família, ela sempre vai estar junto, de alguma forma, né? Ou como um perigo aí para a criança, ou como alguém que vai precisar, talvez, mudar aí algumas estruturas, né? Às vezes mudar de casa, às vezes deixar de ter contato com algumas pessoas para que possa proteger essa criança. Então, nunca vai ser só sobre a criança ou o adolescente, né? A família vai ter que estar junto. No início da sua entrevista, você colocava aí que o seu trabalho, ele acontecia na maioria das vezes já com pessoas adultas e que acabaram sendo exploradas na infância. Como trabalhar isso, né, nessa questão adulta, e como trabalhar também no viés traumático da própria criança? Quando eles já chegam adulto, a gente vai passando por toda uma ressignificação das histórias, né? Porque mesmo quando chegam adulto, dificilmente a queixa fui abusado ou fui explorado. Sim. Normalmente chegam outras queixas, né? Sobre relacionamento, sobre falta de confiança, sobre outros problemas que vão aparecendo no cotidiano, e aí assim essa história vem, né? Em algum momento eu sofri algum abuso. Então, o meu caminho é sempre ir por esse olhar para a história, né? E para esse caminho de, através dessa história que traz um problema ou que traz essas marcas, a gente possa ir fazendo ressignificações mais saudáveis e mais possíveis para que essa pessoa viva com bem-estar e com qualidade de vida. E quando são com crianças, eu penso muito no quanto é importante também esse processo, né? De ouvir a história da criança e também de passar, de oferecer recursos para essa criança para que ela consiga levar uma vida saudável, né? Então, para que não tenha o estigma de, ai, coitadinha, né? Sofreu abuso e vai sempre ter relações difíceis, mas que também ela tenha esse espaço para poder falar. E é interessante até nesse assunto, porque, assim, muitas vezes é uma coisa tão distante da realidade da criança, a criança realmente às vezes não consegue enxergar aquilo como um problema, que às vezes a forma como a criança vai falar não vai ser assim. Então, por isso que a nossa escuta precisa estar atenta para que assim, a gente não estigmatize, né, de que, né, você vai ser carimbada como alguém que sofreu um abuso, mas que também consiga ouvir além do que a criança consegue comunicar, porque a criança já tem, né, já não é natural da criança
a fala, né, o diálogo, eles não têm essa clareza. Então a gente precisa ir de uma forma que ela consiga comunicar, mesmo que talvez para ela aquilo não está sendo um problema, porque às vezes é o avô, que é alguém super próximo, ou o padrasto, ou um vizinho, ou um primo, um irmão, alguém que ela gosta muito, então ela pode achar aquilo tudo muito natural. Então aí eu acho que é um caminho também assim da gente conseguir falar sobre isso, sem que a gente problematize demais para a criança, mas que ela também entenda que ela não pode aceitar isso, né? Então acho que aí fica um caminho bem delicado, mas que é possível, né? Porque quando essas crianças chegam, é possível que elas tenham uma qualidade de vida e uma vida a partir do momento que elas aprendem a colocar esse limite, a se respeitarem também. E para denúncias do abuso, exploração sexual de crianças e adolescentes, uma das formas é justamente aquilo que a gente já falou aqui, que é através do Disque 100. Né? Você entrando através do telefone no Disque 100, é um canal da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que funciona 24 horas, né, por dia. A ligação é gratuita e a identidade do denunciante é mantida em sigilo. Então essa aí realmente também é uma das formas aí de você buscar informações, de você fazer a sua denúncia, né, nesse enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Doutora Francine, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Espero contar com a senhora aí em outras oportunidades também. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Pode contar comigo quando eu puder contribuir, vai ser um prazer. Tá certo. Essa foi a Francine Rodak, psicóloga, psicoterapeuta, especialista em psicologia clínica, familiar, sistêmica, enfim, é uma profissional voltada aí à área da psicologia e também da psicoterapia, né? Falamos sobre o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O TVL Comunidade fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltaremos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.